Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje o nosso tema é Allan Kardec e as infinitas realidades. Nós vamos tratar da ideia de realidade, passando um pouquinho pela filosofia, pela ciência e depois com o ponto de vista da doutrina espírita, ou o ponto de vista espírita sobre a realidade. Então, vamos lá. Realidade. Real, que se refere à coisa. Real é a definição da coisa e não do seu nome. Então aqui é uma questão importante. O real é o que é e não o que atribuímos dele. Reais, isso aqui é importante, são os entes efetivamente existentes, cuja natureza simples e própria desconhecemos, mas sobre cujas condições interiores e exteriores é possível adquirir uma soma de conhecimentos que pode aumentar infinitamente. Tais entes são irrelativos entre si. Isso aqui é muito importante. E por isso, qualquer das suas relações deve ser considerada uma constatação acidental, que não qualifica e não modifica sua natureza. Realidade. Seu significado próprio e específico. Em seu significado próprio e específico, esse termo indica o modo de ser das coisas existentes fora da mente humana ou independente dela. Então, realidade é o modo de ser das coisas fora da mente humana ou independente delas. Vamos discutir essa questão também. E aí tem umas questões muito interessantes, que tem duas formas de entender a realidade. Tem o racionalismo, que é o intelecto, a razão que vai saber distinguir o que é real do que não é real. E existe o empirismo, em que as sensações são as sensações que permitem o ser entrar em contato com a realidade. Então, existem duas formas, pelo menos classicamente, duas formas de enxergar a realidade. E aqui tem umas coisas muito interessantes. Basicamente, aqui nós estamos tratando do século XVII, século XVIII. Racionalismo. Os sentidos enganam. Isso faz sentido para nós espíritas? Faz. Os sentidos muitas vezes enganam. A verdade está dentro. Isto é, a verdade só pode vir pelo intelecto. E o empirismo? A verdade está fora. Então, o real, a verdade está fora. E os sentidos ensinam. Eu só aprendo de acordo com aquilo que eu sinto. Quando nós formos estudar o ensaio teórico sobre as sensações e percepções dos espíritos, nós vamos ver que os sentidos nos impressionam, mas os sentidos também nos enganam. A verdade ou as verdades relativas, elas estão na relação em como nós lidamos com ela, e a verdade absoluta
está fora de nós. Mas isso é uma questão, um desdobramento para o final do vídeo. Então, a batalha entre o conhecimento intelectivo e o conhecimento sensível. Então, o conhecimento ele vem só pelo intelecto, o conhecimento vem só pelas sensações e percepções. Para quem quer discutir um pouco isso, eu vou deixar vários vídeos aqui na descrição, alguns canais de divulgação científica interessantes, que eu não vou me aprofundar em certos conceitos, apenas uma passagem. E nosso objetivo aqui é tratar das questões espíritas frente a esses conceitos, ok? Então, o mito da caverna tem vários, dezenas, centenas de vídeos aí na internet sobre o mito da caverna, e nós vamos disponibilizar um aqui pelo menos, e cada um, vamos dizer assim, tire as conclusões sobre as reflexões do Platão. É muito interessante. O nosso objetivo é fazer com que a doutrina espírita dialogue com essas ideias, ok? Porque o tema diz o espiritismo e as infinitas realidades. O que isso significa para o espiritismo? Então vamos lá, vamos pegar esses conceitos e trabalhar dentro do ponto de vista espírita. Então, o real, né? Pegando a definição lá do real, eles são irrelativos entre si, ok? Tudo que é real é irrelativo entre si. Nós pegamos o Livro dos Espíritos, que diz que no universo existem dois elementos somente: espírito, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria, cuja definição espírita é o laço que prende o espírito, ou que une o espírito, ok? E acima desses dois conceitos reais, existe Deus. Então, os dois princípios universais do universo, espírito e matéria, e acima de tudo Deus, ok? Então, são o que é real, no sentido mais radical possível, o que é real: espírito, matéria e Deus, que os espíritos chamaram de a Trindade Universal. Muito bem. Agora, o real, ele está sujeito, vamos dizer assim, a várias relações. Então, o que é a realidade? Como nós pegamos lá, a realidade, ela varia infinitamente. Por quê? Tem a ver com as sensações, com as percepções que nós temos. Por exemplo, as cores. As cores que nós vemos têm uma frequência, tem um comprimento de onda. Tudo vai depender do referencial que eu estou olhando. Se eu estiver viajando com uma certa velocidade alta, se as frentes de ondas que estão vindo em direção contrária tendem a aumentar a frequência na minha percepção, então vai ser o chamado desvio para o azul. Se essa frente de onda está se afastando com a velocidade alta, a frequência de frente de onda tende a diminuir na minha direção, e aí tem um desvio para o vermelho. A mesma onda pode ser enxergada mais para o azul ou mais para o vermelho. Então, as sensações, elas também interferem no meu sentido de realidade. Então, para o espiritismo, as realidades todas nossas têm alguns componentes, eu não coloquei todos, mas ela tem alguns componentes que influenciam na nossa realidade. Vamos lá. O corpo. O nosso corpo é um limitador. Nós não percebemos o infrassom, o ultrassom, nós não enxergamos as faixas de frequência acima do ultravioleta, abaixo do infravermelho, né? Ou acima do violeta e abaixo do vermelho, né? A partir do ultravioleta e abaixo, a partir do infravermelho, nós não enxergamos. Tantas outras coisas nós não enxergamos,
Então, o corpo é um limitador dessas realidades. Além disso, nós temos um corpo espiritual que guarda a relação direta com a nossa constituição moral e intelectual. Então, quanto menos evoluído é o ser, ok? Mais grosseiro é esse perispírito, mais limitadas são suas sensações, suas percepções, sua expansão, sua maleabilidade. Olha quantas variáveis estão entrando aí nessa realidade. A evolução, né, como naturalmente a evolução, ela guarda relação direta com o perispírito. O perispírito é um reflexo direto do estado do espírito. As crenças atávicas, as séries de encarnações que nós trazemos, faz com que a gente tenha tenda a interpretar segundo os nossos conceitos. Todo mundo interpreta o mundo segundo os próprios conceitos. Okay? Por mais que tenham ligações parecidas, por mais que tenham formações parecidas, a forma de enxergar o mundo não é igual para todos os seres. Ok? Beleza. Um período histórico, isto é, o momento em que estamos encarnados, faz com que a gente enxergue a realidade de forma diferente. Por exemplo, há alguns milênios, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, que estava sob 4 elefantes, sob 4 tartarugas, e em cima das águas. É uma realidade do mundo. Ou que o mundo era apenas um certo território, que existia bordas, etc. Então, a forma o período histórico em que estamos vivendo influencia. Por exemplo, hoje nós vemos as realidades virtuais, tem a internet, tem as tecnologias atuais, tudo isso tem impacto na forma como eu enxergo a realidade. A sociedade na qual eu estou inserido, o ser histórico, o ser social, ele é influenciado pela sua cultura. Isso também vai ter um impacto na realidade que ele enxerga do mundo. E a educação? A educação que nós tivemos no nosso espaço, no nosso tempo, na nossa sociedade, também é mais uma variável. Então, só encarnado, olha a quantidade de variáveis e de realidade que nós podemos ter, ok? Não é à toa que existem centenas, milhares de religiões, centenas, milhares de ideias filosóficas, centenas e milhares de ideias científicas, etc. Porque a gente sempre acha que tudo concorda, e não é assim. As formas de encarar o mundo, se a gente pegar os centros espíritas, não existe um único centro espírita no mundo igual a outro. São todos espíritas, acreditam na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, mas a seu modo de agir, de se organizar, difere um do outro. Não existe um único centro espírita no mundo igual a outro. Exatamente por causa de cada realidade é formada também pela seu grupo social. E aí nós falamos do ensaio teórico sobre as sensações e percepções dos espíritos. Por quê? Como nós podemos ver, encarnado, nós temos as certas limitações. E essas realidades, elas têm um impacto sobre a forma como nós percebemos o mundo. O fato de ter perdido o corpo físico diminui uma gama de limitações, mas as sensações e as percepções continuam guardando relação com, agora morto o corpo físico, o maior limitador é o perispírito. E nós sabemos pelo estudo da doutrina espírita que a expansibilidade entre os espíritos varia, a penetração das coisas variam entre os espíritos, a visão espiritual varia entre os espíritos, em outra palavra, a percepção, o sentido espiritual varia ao infinito, mesmo entre os espíritos. Por isso que nós vemos espíritos que agora
adicionando um outro elemento que é o das criações fluídicas, um espírito pode criar uma realidade, criar objetos fluídicos, imagens fluídicas e acreditar, dada a sua, vamos dizer assim, involução, acreditar naquelas criações. Então, nós vemos espíritos que acreditam que necessitam de água, que necessitam de casa, que necessitam de cama, por exemplo. Ele não está mentindo, querendo enganar. É a realidade que ele vive. Aquele objeto fluídico, aquela criação fluídica, ele toca, ele sente, ele percebe. Ele tem desejos materiais por ser inferior. E esses desejos, para ele, são reais, porque estão dentro da mente. Lembra a relação entre racionalismo e empirismo? Então, as paixões, né, que são os efeitos materiais sobre a alma, as paixões continuam existindo entre os espíritos. Por quê? As sensações que ele percebe induzem emoções, induzem pensamentos, induzem desejos, uns que podem ser plenamente satisfeitos, outros que, nesse caso de desencarnados, são impossíveis de ser saciados na sua plenitude. Então, cada espírito vive uma realidade. O mundo à sua volta, isso é, o universo à sua volta, o seu universo local, ele guarda relação com a realidade em que ele está vivendo. Por exemplo, dois espíritos em uma região do espaço-tempo. Um em sofrimento por questões de consciência e o outro feliz por ter cumprido a lei de justiça, de amor e de caridade. O em sofrimento criará objetos de sofrimentos tortuosos, criará um ambiente e não perceberá as belezas do local. E ele pode criar dentro da sua mente um ambiente infernal, aparentemente infernal. Ao passo que um outro espírito bom, da segunda ordem, no mesmo ambiente consegue contemplar as belezas do universo, porque ele consegue perceber além das criações tortuosas daquele espírito. E esse mesmo bom espírito pode, pela sua constituição perispiritual, se ocultar da visão daquele inferior. Olha o quanto que a realidade tem de variáveis. Um que está em sofrimento, se achando sozinho, pode estar ao lado de muitos outros que ele não vê, que ele não percebe. Como, por exemplo, o relato de espíritos que pede para abrir a porta da casa para ele entrar. É um estado de inferioridade grande. Espíritos que não conseguem enxergar o que se passa na rua ao lado. Ao passo que os bons espíritos conseguem enxergar o que se passa em outros mundos. Olha a diferença de gradação. Então, essa é uma questão muito importante. E aí a gente aqui pega para a gente poder entender um pouquinho melhor, botar uns gráficos, fica melhor. Então aqui temos essa imagem, um espírito em expiação. As sensações e percepções dele ficam muito comprometidas. Você vê que ele não consegue enxergar muitas coisas fora da sua realidade, do seu sofrimento. Na maioria das vezes acha que aquele tormento é eterno, por causa das crenças atávicas, por causa da sua precariedade das suas sensações e das suas percepções. Ao passo que um espírito de terceira ordem, que não está, vamos dizer assim, em estado de perturbação, ele já consegue perceber o seu universo local de uma forma diferente. Ele já consegue observar certas questões. Claro que se perguntar sobre questões da ciência, da filosofia e da vida, ele vai dar as respostas que ele acha que né? Porque ele ainda limitado são seus conhecimentos e suas percepções. Aí depois temos os bons espíritos, que já conseguem, além de perceber a realidade que aquele inferior está percebendo, ele consegue ver as suas criações, as suas angústias, ele consegue perceber o ambiente local à sua volta,
e as suas pela expansibilidade do perispírito, ele consegue enxergar além, em outros mundos, em outras realidades. Então, à medida em que nós avançamos, a soma de felicidade que está dentro da lei de justiça vão fazendo a diferença. Um pouco mais acima, nós já temos os espíritos de sabedoria. Vou botar aqui um estudo sobre a escala espírita para quem quiser depois também conferir. Então, lá, os espíritos de sabedoria, eles conseguem compreender o estado dos espíritos de terceira ordem, conseguem compreender as percepções e a beleza do universo local, conseguem também ter uma percepção à distância muito longa, como por exemplo um espírito nesse nível, já mesmo estando encarnado em outros mundos, consegue se emancipar e se comunicar com um espírito, com um médium encarnado aqui na Terra. Veja o grau de liberdade, o quanto aumenta. Além disso, ele consegue perceber a realidade, penetrar no conhecimento das coisas, isso é, da matéria, no pensamento, nas ideias das pessoas, conhece a sociedade, conhece o mundo e os mundos de uma forma muito mais completa. Então, as suas percepções são, vamos dizer assim, muito amplas. Isso sem contar os espíritos superiores e os espíritos puros que chegam num limite quase absoluto de percepção. Não é absoluto, nós vamos trabalhar isso também mais para frente, mas já conseguem, veja a gama de percepções e olha a realidade em que já consegue vivenciar um espírito de sabedoria. E aqui Kardec, lá na Revista Espírita de abril de 1859, traz o quadro de vida espírita, que vai ajudar. Nós temos um vídeo também sobre isso no nosso canal. Parte de baixo da tabela tem a escória do mundo espírita. São os espíritos inferiores, que, vamos dizer assim, se arrastam pela crosta terrestre, seus desejos são todos materiais, seu sonho é reencarnar para poder vivenciar os prazeres da matéria, suas sensações e suas percepções são limitadíssimas. Então, são esses espíritos que querem ainda beber, querem fumar, querem comer, querem transar, só prazeres materiais. As suas ideias são todas materiais ainda. Depois, aqueles que estão, vamos dizer assim, num nível um pouquinho melhor, passando do período de perturbação, são os espíritos comuns com pouco senso moral. Já conseguem saber que estão desencarnados, já conseguem perceber as suas infelicidades no sentido de que poderiam melhorar, mas, de modo geral, como não fizeram nada nesta terra para, vamos dizer assim, fazer jus a certas vantagens no mundo espiritual, eles estão ali com as suas sensações limitadas. Em alguns casos, muito provavelmente, as percepções e as sensações com a escória do mundo espírita não mudam muito. Depois vem os espíritos comuns com senso moral. E aí já tem esses viveiros aí, né, de espíritos que já conseguiram, já querem se organizar para um mundo melhor, mas suas sensações e suas percepções continuam materiais, continuam querendo construir casinha, jardim, cama, todas essas questões materiais não foram despojadas deles, mas eles já percebem e já conseguem de alguma sorte ajudar aqueles que estão em situações piores do que as deles. A partir desse vem os espíritos pouco elevados, que já conseguem, vamos dizer assim, fugir desses percalços da inferioridade material, ao passo de já se livrarem dessas sensações de fome, frio, sono, que são induzidas pelo perispírito altamente grosseiro. Depois vem os espíritos elevados. Aí são os espíritos, os guias da humanidade, que já conseguem vivenciar a felicidade dos bons, já conseguem se tornar anjos da guarda, já conseguem perceber o mundo e com as vantagens dos bons, como eu postei lá nos quadros.
E acima desses são os espíritos muito elevados, são os espíritos livres no universo, são os espíritos superiores e puros que comandam os mundos, que transitam entre os sistemas, etc. Claro que não são ilimitadas suas percepções, mas já podem comandar as etapas da humanidade. Olha a realidade que esses espíritos conseguem penetrar, né? Então é um outro nível. E aí vem uma questão, principalmente para os espíritas, a maioria, em vez de estudar as obras mais filosóficas e científicas, como a de Kardec, preferem as novelas, os romances do além. Então eles geralmente vão focar no trato com os espíritos com sofrimento. E o sofrimento é relativo ao estado do ser e não ao espaço-tempo. Isso é, o sofrimento ele é relativo à sua consciência e não ao local onde ele se encontra. Então não existe um local no universo preparado para o sofrimento. A própria física mostra que nós estamos viajando a velocidades absurdas pelo universo, então não tem um lugar criado por Deus para o sofrimento, porque nós somos livres, errantes no universo. E aí vem uma questão interessante, que é o seguinte: tá, nós já tratamos as questões do que é o real para o espiritismo, já tratamos das realidades, das infinitas realidades, mas em relação ao absoluto, nós conseguiremos penetrar no absoluto, que é uma reflexão filosófica muito interessante. Vamos pegar aqui um quadro que eu peguei até da internet para ajudar aqui. Então vamos lá, olha lá. Para Kant, o absoluto não pode ser conhecido. Para os românticos, ou romantismo, o absoluto pode ser conhecido por meio dos sentimentos. Para Hegel, o absoluto pode ser conhecido mediante o método dialético. E para o espiritismo, muito interessante, o espiritismo não se encaixa em nenhuma caixa filosófica. O espiritismo é uma tradição filosófica própria. Então não dá para você querer colocar o espiritismo em caixas. Por exemplo, o espiritismo é teísta ou deísta? O espiritismo não é teísta nem deísta. O espiritismo tem a sua concepção de Deus, da providência e da realidade. Ok? Então não adianta querer, não, mas eu vou estudar segundo tal. Você pode estudar segundo tal, vai aprender segundo tal. Se você quer entender segundo a doutrina espírita, você tem que estudar a doutrina espírita. Então vamos lá. Vamos pegar a hipótese de Kant. O absoluto não pode ser conhecido. Faz sentido para a doutrina espírita? Faz. Por quê? Poderemos penetrar na natureza íntima de Deus? Não. Então não poderemos penetrar na natureza íntima de Deus. Poderemos conhecer sobre as questões primárias? Não é dado à criatura conhecer as questões primárias. Então jamais teremos o conhecimento absoluto. Segundo a hipótese romântica, o absoluto pode ser conhecido por meio dos sentimentos? Sim, nós podemos, à medida em que vamos progredindo na escala, poderemos sentir e perceber e ver a Deus. Então, pelos nossos sentimentos, pela depuração do perispírito, poderemos ver a Deus. Ok? Então, esse absoluto, a verdade, como está lá no texto de Pascal, da Revista Espírita de 1865, a verdade é Deus. Mas ele diz que existem as verdades relativas. E o Espiritismo é uma soma de verdades relativas. Então, nós poderemos ver e contemplar Deus. Ok? Então, essa hipótese também pode ser contemplada dentro de uma gradação aqui em relação ao absoluto. Veremos e compreenderemos Deus. E a hipótese de Hegel? O absoluto pode ser conhecido mediante o método dialético. Pelo uso da razão, lembrando que o ser mais inteligente da Terra,
ainda tem uma inteligência limitadíssima perante as grandes, vamos dizer assim, as virtudes do mundo espiritual e dos mundos superiores, né? Nós temos um vídeo sobre a escala dos mundos, eu não vou trabalhar aqui, mas chega a um certo nível de que a realidade, já passei de sabedoria, já estou num nível que os espíritos superiores, por exemplo, têm a ciência e têm a moralidade desenvolvida, já alcançaram a perfeição moral. Esses, pela sua razão, pode compreender, por isso que a palavra verão e compreenderão a Deus. O compreender é o exercício da razão, onde o método dialético também está inserido. Então, todas essas três, vamos dizer assim, hipóteses de compreensão do universo são contempladas pelo Espiritismo dentro das suas gradações. Então, olha o quanto a realidade é infinita. Claro que infinito vezes infinito é infinito, mas as realidades são infinitas. Então, entre um espírito de sabedoria e um espírito puro, existe uma gradação grande de realidades. A cada passo na senda do progresso, maior é a nossa percepção da realidade, ao ponto de chegar no limite máximo, que é ser puro, e a realidade máxima que nós poderemos alcançar. Aí nós entenderemos todas as coisas, exceto as que são interditas às criaturas. Então, entendendo isso, fica fácil de entender que, por exemplo, apenas por exemplo, a André Luiz, a realidade em que ele relata é uma realidade empírica, baseada nas suas sensações e nas suas percepções. Por ele ser um espírito de terceira ordem, naturalmente, limitadas são suas sensações, suas percepções. Como ele não demonstra em seus livros que estudou a filosofia e a ciência espírita e buscou no esoterismo e nos cientistas da sua época para descrever a sua realidade, naturalmente essas realidades carecem de um aprofundamento ou de fazer, no popular, descontos em relação ao que ele vê, ao que ele sente, ao que ele percebe do mundo. Então, essa é uma questão importante. Então, a doutrina espírita demonstra que existem infinitas realidades em que vários elementos, vários fatores contribuem para que o ser perceba de modo diferente o seu universo local, ok? Até chegar ao limite máximo, que é o espírito puro, que o seu universo local, ele é, vamos dizer assim, indefinidamente, para nós pelo menos, expandido, não é absoluto, porque ele não pode perceber o absoluto. A parte nunca pode compreender o todo. Então, as infinitas realidades é um fato dentro da doutrina espírita. Muito obrigado.